Olá, alunos e alunas da 7ª etapa. Bem-vindos a mais a primeira aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb e força elétrica. Então, os primeiros conceitos são de cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? Na física, são os corpos, né, as cargas que não são consideradas suas dimensões, o seu tamanho em si, porque esse tamanho não vai interferir no seu estudo. Corpo carregado é sempre um corpo que tem excesso de um tipo de carga, né? Um excesso de elétrons, que é a carga negativa, ou um excesso de prótons, que de fato é a falta de elétrons, que são as cargas positivas. Então, fazendo com que se comporte como se o todo fosse feito do mesmo tipo de carga. Então, esses corpos carregados, eles sofrem dois tipos de interação, né? A interação de atração, né? Quando dois corpos ou de repulsão. Quando dois corpos têm cargas iguais, no caso aqui eu tenho duas cargas de sinais iguais, né? Duas cargas com elétrons em si, ou com prótons em si, né? Duas cargas positivas. Então, essas duas cargas positivas, elas sofrem uma repulsão. Então, corpos que têm o mesmo tipo de carga, elas se repelem. Duas cargas com sinais iguais aqui, negativo, mesma coisa, elas se repelem. E cargas com tipos diferentes, né? Cargas com tipo diferente, elas tendem a se atrair. No caso aqui eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, então elas tendem a se atrair. Como é que elas se atraem ou se repelem? Depende da força, né? Da distância. Então, para elas se atraírem ou se repelirem, ela depende da carga desses corpos, né? Da distância que os separam. Então, se eu tenho duas cargas, então elas é diretamente proporcional, né, ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é dado mais ou menos dessa forma aqui. Se eu tenho uma carga 1 e carga 2, né, eu tenho uma distância entre elas, então quanto maior a distância, menor a força de interação entre essas cargas, né, de interação de repulsão ou de atração. Então, depende, diretamente ao produto das cargas, ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A constante, essa constante sempre ela é definida. A constante do vácuo é 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É a constante que é mais utilizada, mas se o meio for um outro, então esse meio deve ser definida a constante no problema. Então, o conceito de força elétrica é justamente isso, que a força elétrica, o módulo da força elétrica é proporcional ao valor das cargas, né? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A direção da força é dada em linha que une o centro dos corpos e o módulo. Nós vamos ver esse conceito aqui. Por exemplo, se eu tenho duas cargas aqui, eu tenho uma distância entre elas, a interação delas vai ser de atração se essas cargas tiverem sinais contrários, né? Então, se ela tiver sinais contrários. Então, eu tenho a carga 1 e aqui a carga 2. Então, eu tenho uma força de interação aqui, né? Que vai ser a mesma força de interação aqui também. Então, essa força que puxa essa carga para a direita e essa que puxa a carga para a esquerda, e elas se juntam em um determinado ponto aqui no centro, significa dizer que são forças iguais, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, mostrando aqui sobre cargas de mesmo tipo, por exemplo. Elas vão ter uma repulsão aqui, a interação delas vai ser de repulsão. Significa dizer que essa força aqui, né, dessa carga vai ser puxada para aqui, essa força vai puxá-la para aqui. Como é que ocorre isso aqui? Por essa fórmula, né? Constante vezes carga 1 vezes carga 2, né, dividido pela distância ao quadrado. Então, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a constante, se o meio é o vácuo, vai ser 9 vezes 10 a 9
vezes a carga 1 é 1 coulomb. Como está em módulo, já vou colocar fora do módulo, fica assim, ó, vezes 1, né? Dividido pela distância, que a distância é 1 metro. Então, eu tenho 1 metro ao quadrado. Então, aqui vai ser 1 vezes 1 é 1, vezes 9 é 9. Fica 9 vezes 10 a 9. Dividido por 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 a 9 newton. Então, a força de interação aqui é 9 vezes 10 a 9 newton. Aqui também, essa força de interação nesse ponto aqui também vai ser a mesma coisa. 9 vezes 10 a 9 newton. Então, são as forças de interações. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei a mesma distância, cargas de sinais iguais, né? Cargas com excesso de elétrons, nesse caso. Então, nesse caso, se é excesso de elétrons, ela vai ser de... As duas são iguais, vai ser de repulsão aqui, né? Então, vai ser de 9 vezes 10 a 9 newton. E aqui também vai ser de repulsão de 9 vezes 10 a 9 newton, porque... carga de 1 coulomb e 1 coulomb, a distância é a mesma da anterior. Nesse outro caso, do mesmo jeito, as cargas são iguais aos exemplos anteriores, né? Distância também igual, só que aqui o contrário. Essas cargas, elas têm sinais contrários, né? Isso aqui eu tenho um excesso de elétrons, então, e aqui eu tenho uma falta de elétrons, né? Que tem prótons. Então, aqui, essa força e essa vão ser iguais, né, em módulo, e elas vão ser de atração porque elas têm sinais opostos. Então, a interação, como foi calculado aqui, que é 9 vezes 10 a 9, vai ser aqui também 9 vezes 10 a 9 newton, aqui também 9 vezes 10 a 9 newton. Bom, então vamos ver um exemplo aqui onde ele diz o seguinte, a aplicação desse conceito de força aqui, de força elétrica. Qual é a força existente entre duas cargas? Então, ele pede para calcular a força, né? Existente entre duas cargas idênticas e iguais a 1 milicoulomb, aliás. Então, eu tenho duas cargas idênticas, que vai ser a carga 1 e a carga 2, elas são iguais, né? E elas equivalem cada uma a 1 milicoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então, cada uma das cargas. A distância entre elas é 1 metro. Então, a distância entre elas é 1 metro. Ele não disse onde essas cargas estão, qual o meio que essas cargas estão, mas quando ela não diz é porque pode-se supor que vai ser o vácuo, né? Porque se fosse uma outra condição, ele daria 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado é a constante do vácuo. Então, sempre vai ser esse valor aí. Então, eu vou utilizar força, ou módulo da força, no caso, vai ser igual a constante, que vai ser no vácuo, vezes em módulo, o produto das cargas, né? Carga 1 e carga 2, e inversamente, diretamente ao produto da carga, inversamente ao quadrado da distância. Então, eu vou ter a constante que é 9 vezes 10 a 9. Eu tenho a carga 1 e a carga 2, que é 1 vezes 10 a menos 3, cada uma. 1 vezes 10 a menos 3. A carga 1 é 1 vezes 10 a menos 3, a carga 2 também. Em módulo, isso aqui dividido pela distância. A distância é 1 metro. Como é em metro, já está em metro, eu não preciso transformar. Então, eu vou ter 9 vezes 10 a 9. Em módulo, 1 vezes 1 é 1. 1 em módulo é o próprio 1. Vezes 10 a menos 3 com menos 3 dá menos 6. O módulo é o valor absoluto desse número aqui, desse número inteiro. Se o número for positivo, né? Se o número for positivo, então, ou negativo, em módulo ele vai ficar sempre positivo. 1 ao quadrado é 1. Então, 1 vezes 9 é 9, vezes 10 elevado a 9 tira 6, fica 3, dividido por 1. 9 dividido por 1 vai dar 9. Fica 9 vezes 10 a 3 newton. Esse é o valor da força. Bom, ficamos por aqui e até mais. Até a próxima aula.